agora já é a ceia. E assim Deus vai estar nos abençoando e nos agraciando. Amém? Vamos meditar na palavra, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Porque sem palavra não tem revelação, sem palavra não tem sabedoria, sem palavra não tem conhecimento, sem palavra não existe a revelação de quem é Jesus em minha vida e em sua vida. Amém? Me ajude e ore por mim, por favor. Seu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, a minha vida, uma vez mais, eu apresento aos pés do Senhor. Aqui, amado Deus, nessa responsabilidade que tenho, de uma vez mais proclamar a Tua palavra. E como sempre, eu peço a Tua ajuda, porque de mim mesmo eu não tenho capacidade, de mim mesmo eu não tenho sabedoria, não há em mim, Senhor, uma única gota de sabedoria para proclamar a Tua palavra. Tudo, absolutamente tudo é o Senhor. Certa vez o Teu Filho Jesus Cristo disse que sem Ele nós não podemos fazer nada, e é verdade. Sem o Teu Espírito Santo, ó Jesus, eu não posso proclamar a Tua palavra. Por isso me ajude uma vez mais, e que a Tua palavra seja um alimento poderoso aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. Assim diz a palavra. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Jesus, despeça esta multidão, para que, indo às aldeias e às vilas ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos então responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, e fazendo com que todos se assentassem, E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Amém? Amém. Somente até aqui. Meus irmãos, nesse texto, em primeiro lugar, eu quero falar aqui dessa palavra, dessa recomendação, dessa resposta que Jesus deu aos 12 discípulos, quando os discípulos foram até Jesus com o seguinte conselho: Jesus, manda essa multidão embora, despeça esse povo, que cada um procure o seu rumo, que cada um procure o seu abrigo, porque nós não temos o que dar para esse povo comer. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês devem dar de comer esse povo. São vocês que devem alimentar esse povo. Eu gosto, meus irmãos, dessa resposta de Jesus, porque isso para mim é um mandamento. Nós que temos fé em Jesus, nós não podemos despedir uma única pessoa que vem até nós com alguma necessidade.
Toda e qualquer pessoa que vier a mim, ou que vier até você, homem de Deus, mulher de Deus, pedindo pão, se tiver somente um pão na sua casa, parta no meio. Se você tiver fé que Deus vai restituir, dê o pão inteiro. Chegando até você pedindo roupa, vai no guarda-roupa e pegue a sua melhor roupa. Não pega aquela chifrinha, não. Não pega aquela toda esculhambada, não. Pegue a sua melhor roupa. Esse é o mandamento. Mas também é um mandamento para a igreja. É o entendimento que eu tenho. Dê a eles, vocês, o que comer. É um mandamento não somente individual para cada crente, para socorrer os necessitados, mas é também para a igreja. Eu tenho essa revelação firme e estabelecida no meu coração. Seja uma igreja como uma Assembleia de Deus, grande, tem praticamente no mundo inteiro. Ou seja, a Igreja Nova Jerusalém, desse tamanhozinho, somente aqui no bairro Novo Horizonte de Guaratinga. Seja a Assembleia de Deus, uma igreja gigantesca, glória a Deus por isso. Ou seja, Nova Jerusalém, toda igreja tem capacidade de alimentar, de vestir, de socorrer, de cuidar. Porque se nós obedecermos o que é o mandamento de socorrer os necessitados, é Deus que supre. É Deus que nos concede essa graça. Nenhum crente, meus irmãos, é pobre. Crente pode não ter dinheiro. Agora, pobre, nenhum crente é. Ué, pastor, como assim? Eu não entendi. Porque se um crente não tem dinheiro, ele é pobre. Nada disso. Essa pobreza é de acordo com as coisas do mundo. Todo crente é rico. Pode não ter um centavo no bolso, mas é rico. Pode não ter um centavo na conta bancária, mas é rico. Se esse crente obedece, se esse homem, se essa mulher obedece aos mandamentos do Senhor, é rico sim. E pode abençoar, pode socorrer, pode ser um instrumento de socorro na vida de pessoas carentes e necessitadas. Porque quando nós entendemos isso, meus irmãos, Deus levanta pessoas para ajudar aqueles que precisamos ajudar. Quando nós entendemos que nós somos socorro de Deus e que temos um mandamento a obedecer de socorrer os necessitados, Deus levanta pessoas com condições para nos ajudar a ajudar. Eu experimento isso em Guaratinga. Eu vivo isso em Guaratinga. Eu tenho experimentado isso. Eu ajudo com o dinheiro dos outros. Sem vergonha eu falo. Eu ajudo com o dinheiro dos outros. Mas eu me preocupo com os necessitados. Eu me preocupo com os carentes. E me esforço para alimentar e para socorrer. E por obedecer esse mandamento de socorrer os necessitados, Deus levanta pessoas para me ajudar a ajudar. Então vamos obedecer Jesus. Bateu na sua porta, não finja que você está dormindo. Não finja que você não está em casa. Eu me lembrei do seriado Chaves, quando o seu Madruga tinha que se esconder do seu barriga chegava na vila para cobrar o aluguel. Aí quando o seu Madruga viu o seu barriga chegando, ele dava uma ordem para a Chiquinha falar que ele não estava em casa. E certa vez o seu Madruga bateu na porta, o seu barriga bateu na porta para cobrar o aluguel. Cadê o seu pai? Aí Chiquinha disse o quê? Ele mandou avisar que não está em casa. Foi por água abaixo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Pode ter certeza que nós sempre podemos socorrer e ajudar. É Deus que nos concede essa graça. Amém? Mas não é basicamente sobre isso ou somente sobre isso que eu quero falar, meus irmãos. Eu quero falar que nesse texto havia uma necessidade. Havia um povo faminto. Havia um povo carente. Havia um povo que estava ali seguindo Jesus. Tudo bem, a maioria delas estava seguindo Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres que ele operava, mas tudo bem, estava seguindo Jesus. E aquela multidão passou o dia inteiro ouvindo Jesus pregar. O sol começou a descer no horizonte e os discípulos, com muita sinceridade, ficaram preocupados. Eu também ficaria preocupado. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres, e com certeza havia crianças, um lugar deserto, afastado. Os discípulos não foi dureza de coração, foi preocupação sincera. Jesus despeça essa multidão. Se ficarem aqui, nós não teremos condições de alimentar esse povo. E eles falaram: nós temos aqui somente 5 pães
e 2 peixinhos. É isso mesmo? 5 pães e 2 peixinhos? 5 pães e 2 peixes, é isso mesmo. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, ou seja, não dava nem para eles. Os discípulos com Jesus eram 13 pessoas, então mal iria dar para eles, não seria o suficiente nem para eles. Mas eles tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou esses 5 pães, pegou esses 2 peixes, abençoou e entregou aos discípulos e começou a multiplicar. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que a multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus, aconteceu na mão dos apóstolos. Jesus ele só consagrou, abençoou e devolveu para eles. Foi ali na mão deles, que começou a multiplicar, que começou a fluir aquele milagre de multiplicação. Aleluia. E aquele povo se alimentou. A criançada se alimentou. A criançada, os homens, as mulheres caíram para dentro, ainda sobraram 12 cestos cheios, certamente não somente de pães, como também de peixes, para mais e mais dias de suprimento. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é que eles não estavam de mãos vazias. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, ou seja, eles tinham algo, mesmo que pouco, mesmo que pequenino. Comparado àquela multidão, era um farelo de quase nada, mas eles tinham algo ali. Eles tinham. E foi a partir do que eles tinham que Jesus ali multiplicou. Foi a mesma coisa daquela viúva, que não tinha como pagar a dívida que o falecido marido havia deixado. E o profeta perguntou: o que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Outra mulher, também viúva, à beira da morte, ela tinha somente um pouco de farinha para fazer um pão. E logo em seguida não tinha mais nada para comer, estavam condenados à morte. Mas o profeta disse: faça um pão e traga aqui. Ela tinha um pouquinho de farinha. A outra viúva tinha um pouquinho de azeite. Os apóstolos tinham 5 pães e 2 peixinhos. Eles tinham algo em mãos. Eles tinham algo ali, meus irmãos, para apresentar ao Senhor. Meus irmãos, milagres na minha vida e na sua vida só vai acontecer se tivermos um pouquinho de algo em nosso coração. É necessário ter um pouquinho. É necessário ter uma pequena porção. Não precisa muito, não. É necessário ter um pouquinho, meus irmãos, de algo em nosso coração para a partir daí o milagre acontecer. Nenhuma pessoa de coração vazio recebe milagres. Nenhuma pessoa de coração puro recebe milagres. Sempre tem que ter algo a ser apresentado ao Senhor. Mas talvez você possa me questionar: mas pastor, o que a mulher no fluxo de sangue tinha para oferecer a Jesus? De fato, ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Os leprosos também não tinham nada. O cego de Jericó também não tinha nada. Todas as pessoas que foram até Jesus com alguma necessidade, com alguma carência, não tinham nada para oferecer a Jesus. Nada fisicamente, nada de material. Nem Jairo que tinha condições, caiu aos pés de Jesus, derramando moeda de ouro aos pés de Jesus. Ele também não ofereceu nada. Mas, meus irmãos, não é no material que eu quero dizer. Não é no material que eu quero aqui, sabe, que vocês se atendam. Eu quero que vocês entendam que o pouquinho que nós temos que oferecer a Jesus, para a partir desse pouquinho, algo acontecer na nossa vida, esse pouquinho, meus irmãos, é fé. Se não tiver fé no meu coração, se não tiver fé no teu coração, se o nosso coração estiver vazio de fé, é impossível que milagres aconteçam. E eu falo isso respaldado pela palavra de Deus, porque várias foram as ocasiões e as cidades onde Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, a Bíblia é bem clara ao dizer isso. Poucos milagres ele operou em determinadas cidades porque as pessoas não tinham fé. E o problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós. Sem fé, meus irmãos, é impossível o milagre se manifestar. Sem fé é impossível os pães e os peixes se multiplicarem, é impossível. Então precisamos entender que é necessário que no nosso coração já exista algo, nem que seja um pouquinho, nem que seja pequenino como aquela porção de farinha da viúva,
nem que seja da quantidade daquele pouquinho de azeite, daquela outra viúva, nem que seja pequenos pães, pequenos peixinhos. É necessário que haja o mesmo a respeito da nossa fé em nosso coração. Caso contrário, meus irmãos, não vai acontecer nada. E de nada adianta você sem fé pedir oração para quem tem fé. Não vai adiantar. Não vai adiantar, meus irmãos. Eu acredito, meus irmãos, que um pedido de oração para um pastor, para uma missionária, para um missionário, só surge efeito a respeito de uma pessoa que ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Mas eu acredito que a partir do momento que você se converte, a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo, você é responsável pela sua fé. Peça oração quando precisar, peça, não há nenhum problema. Peça intercessão a respeito da sua vida, da sua família, peça, não há nenhum problema. Porém, não cruze os braços. Pare com isso de pedir oração, ficar deitado de barriga para cima lá na sua casa. Pare com isso de pedir oração no círculo de oração. Pare com isso de pedir oração a todos os pastores da cidade. Pare com isso de colocar o seu nome em lista de oração aqui em Guaratinga e fora de Guaratinga. Se não tiver fé no seu coração, se você não orar, se você não se prostrar, se você não apresentar para Deus os pães e os peixes, a fé aí no teu coração, nada vai acontecer. Para quem não fez aliança com Cristo, eu creio que pela misericórdia de Deus, Ele ouve a minha oração e a sua intercessão por aquela pessoa que ainda não fez uma aliança. Pela misericórdia dele, Ele atende. Mas se você já fez uma aliança com Cristo, se levante, desperte, coloque os joelhos no chão, clame, ore, fale para Jesus. Jesus é pouca coisa, é menor do que um grão de mostarda, mas eu tenho fé em Ti, Jesus, me ajude, me socorra. Precisamos entender isso, meus irmãos, e colocar a nossa fé para funcionar, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que haja fé. Dá para entender isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que te aproxima de Deus não é estar em todos os cultos. O que te aproxima de Deus não é cantar no coral, não é cantar aqui nas oportunidades. O que te aproxima de Deus não é ofertar, não é devolver o dízimo, é a fé. Se você fazer tudo isso e não tiver fé, é em vão. É totalmente em vão, não está fazendo nenhuma diferença na sua vida, porque o mais importante você não tem, que é fé. E mesmo que seja pequenininha, acredite, a nossa fé, meus irmãos, é pequena. Mas isso não deve ser desculpa. Ah, minha fé é pequena, eu não consigo, a minha fé é pequena. Sabe qual é a revelação, meus irmãos, a respeito do grão de mostarda? O grão de mostarda, de fato, é uma semente pequena. Mas quando ela germina e brota, acontece o quê? Ela cresce, ela multiplica. Através de um grãozinho de mostarda, muita mostarda é produzida. Quando Jesus diz que se tiveres fé como um grão de mostarda, Ele não está dando uma ordem para que a nossa fé seja pequenina. Ele está revelando que a nossa fé pode multiplicar, que a nossa fé pode expandir, que a nossa fé tem o poder de nos aproximar à grandeza do trono de Deus. É a respeito disso. Fé do tamanho do grão de mostarda não deve ser um travesseiro de comodismo. Ah, minha fé é pequena, eu não consigo. Pode ser pequena, mas se você orar, ela multiplica. Pode ser pequena, mas se você orar, o Espírito Santo rega e essa fé cresce, essa fé se expande, meus irmãos. Aleluia. O que temos apresentado para o Senhor? O que temos em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas aflições, o que nós temos apresentado ao Senhor diante dessas necessidades, para que haja uma multiplicação? Não apresente ouro, não apresente prata, não apresente as suas ofertas, não apresente os seus dízimos, apresente a sua fé, apresente a sua confiança no Senhor, porque é a partir da sua fé que o milagre começa a acontecer. E sim, meus irmãos, e sim, Deus tem o tempo, tem a hora e tem um minuto para abençoar e para fazer bênção se a chegar na minha vida e a sua vida. Existe o tempo de Deus. Mas na maioria das vezes que nós não alcançamos determinada bênção, é porque nós não estamos exercendo a nossa fé.
é porque nós não estamos manifestando a nossa fé, é porque nós não estamos nos apresentando verdadeiramente diante do trono de Deus, ali, expondo a nossa fé. Porque se fizermos isso, meus irmãos, se o nosso coração se render em fé, se o nosso coração se prostrar em fé, pequenina que seja, acredite, frutifica, enraiza, germina, dá frutos. Mas o problema, sabe o que é? Muito facilmente nós perdemos a fé. O problema, meus irmãos, não é ter uma fé pequena. O problema é ter uma fé pequena e perder a fé. E facilmente perder a fé. E diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, perder a fé. Como aquela mulher que perdeu uma dracma preciosa, uma moeda preciosa, ela ficou desesperada. A riqueza que ela tinha, o bem maior que ela tinha, ela perdeu onde? Dentro da própria casa. Muitas vezes nós perdemos a fé dentro da igreja. Muitas vezes nós perdemos a fé cantando, louvando e adorando dentro da igreja. Muitas das vezes dentro dessa casa, chamada nosso coração, nós perdemos a nossa fé ali dentro. E temos que fazer como aquela mulher fez. Ela sacudiu a casa toda, revirou toda, até encontrar novamente. Porque o problema é esse, nós facilmente perdemos a fé. Como Pedro perdeu a fé, Pedro até que estava indo bem. Certamente ele já havia dado uns 3 ou 4, talvez até 10 passos, caminhando sobre as águas, quando de repente, meu Deus do céu, que escuridão! E essas ondas? E o homem começou a afundar, perdeu a fé. Repito, ele deve ter dado, antes de afundar, ele deve ter dado uns 10 passos sobre as águas, olhando para Jesus, firmando a fé em Jesus. Mas afundou porque perdeu a fé quando olhou para as tribulações que o rodeavam e não para Jesus. Vamos guardar, meus irmãos, a nossa fé. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens. Guarda, proteja, zele, alimente o que você tem, para que você não perca a coroa da vida. Quem perde a fé, perde a salvação. Quem perde a salvação, perde a coroa da vida. Perde a coroa da vida. Então vamos guardar a fé. Vamos proteger a nossa fé. Mas pastor, como eu posso proteger a fé? Como eu posso guardar a fé? Práticas espirituais, meus irmãos. Cante, adore, louve, exalte o Senhor. Tenha vida de oração. Meus irmãos, sabe o que é o mais importante? Tocar o chão da nossa casa não é a vassoura, não é o rodo, é os seus joelhos. Aleluia. De nada adianta você tocar o chão da sua casa com a sua vassoura varrendo a sua casa. De nada adianta você passar um pano no chão da sua casa. Se você não colocar os seus joelhos no chão da sua casa para orar, a sua casa vai ficar suja espiritualmente. A sua casa vai ficar imunda espiritualmente. Práticas espirituais protege, guarda, zela pela nossa fé, aumenta a nossa fé, oração, adoração, palavra de Deus, meditação na palavra do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, cria uma fortaleza para proteger a nossa fé. E diante das lutas, diante das ondas, diante da escuridão, nós não iremos afundar, porque nós não iremos perder a fé. Vamos ter algo a apresentar diante do Senhor. Vamos ter fé. Vamos ter fé para apresentar diante de Jesus Cristo. Vamos ter em nosso coração, meus irmãos, esse pão precioso, esse peixinho precioso, esse azeite precioso, esse pouquinho de farinha chamado fé, para que a partir daí multiplique a farinha, multiplique o azeite, multiplique os pães, multiplique os peixes, multiplique a nossa confiança e o fortalecimento espiritual para chegarmos diante de Cristo no grande dia e recebermos a coroa da vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em nome de Jesus iremos agradar ao Senhor, porque Deus que nos concedeu essa fé, Deus que é autor da nossa fé, nos dará sabedoria e dedicação para fazer com que essa fé cresça e se fortaleça dia após dia. Amém? Essa é da palavra.
aos nossos corações. E vamos ficar em pé para adorarmos e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos reunirmos uma vez mais como igreja, como congregação, para exaltar o nome dEle.